Bom dia, Hare Krishna. Eu sou o Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre. E hoje, então, vamos estudar do canto 3 do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 21, o verso 13. O título é Conversa entre Manu e Kardama.
Rishi uvacha justam bhattadya kila satvarase samsidyam nakshinostvava darshanam naha yadarshanam jammabiridya sadbi ashishate yogino yoganaha. O grande sábio Kardama disse: Ó Supremo e Adorável Senhor, agora satisfiz minha capacidade de ver ao alcançar a perfeição máxima de ver a vós, que sois o reservatório de todas as existências. Através de muitos e sucessivos nascimentos de profunda meditação, yogis avançados aspiram a ver vossa forma transcendental. Então vamos ver o significado de Prabhupada. A Suprema Personalidade de Deus é descrita aqui como o reservatório de toda bondade e de todo prazer. A menos que estejamos situados no modo da bondade, não podemos experimentar prazer verdadeiro. Portanto, ao colocarmos corpo, mente e atividades a serviço do Senhor, estamos na mais elevada fase perfectiva da bondade. Kardama Muni disse: Vossa onipotência é o reservatório de tudo o que pode ser entendido dentro da nomenclatura da bondade. E por experimentar-vos face a face, olho a olho, acabo de atingir a perfeição da visão. Essas afirmações estabelecem a situação devocional pura. Para um devoto, a perfeição dos sentidos é ocupá-los no serviço ao Senhor. O sentido da visão, quando empregado para ver a beleza do Senhor, aperfeiçoa-se. A capacidade de ouvir, quando empregada para ouvir as glórias do Senhor, aperfeiçoa-se. A capacidade de saborear, quando alguém se compraz comendo praçada, aperfeiçoa-se. A perfeição de alguém cujos sentidos ocupam-se em relação com a personalidade de Deus é tecnicamente chamada de Bhakti Yoga, que implica em desligar os sentidos da satisfação material e vinculá-los ao serviço do Senhor. Quando nos livramos de toda a vida condicional designada e nos ocupamos plenamente no serviço ao Senhor, nosso serviço chama-se Bhakti Yoga. Kardama Muni admite que ver o Senhor pessoalmente em Bhakti Yoga é a perfeição da visão. A elevada perfeição de ver o Senhor não está sendo exagerada por Kardama Muni. Ele dá evidência de que aqueles que são realmente elevados em yoga aspiram a ver esta forma da personalidade de Deus, vida após vida. Ele não era um yogi fictício. Aqueles que estão realmente no caminho avançado aspiram apenas a ver a forma eterna do Senhor. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militam Adjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está iluminando os meus olhos com o archote do conhecimento. Por isso lhe rendo minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta. Então aqui tem um ponto interessante que Kardama Muni está falando para Manu que a perfeição do yoga é ver essa forma divina da Suprema Personalidade de Deus. É interessante que aqui ele estava vendo com os olhos materiais a forma do Senhor Vishnu, de pé, prostrado, de pé, sobre o pássaro Garuda. Então é interessante que essa realização que ele está tendo, esse samadhi que ele está tendo,
essa perfeição, essa culminância do yoga, ela é plena. Podemos entender que ela está acontecendo com a sua mente, com a sua inteligência e também com o seu corpo, porque ele está vendo com os olhos materiais. E isso é interessante porque aqui não é uma visão mística, uma visão assim puramente metafísica, com a terceiro olho. Ele está vendo com os olhos materiais. E é interessante que em Bhakti Yoga os nossos sentidos eles não são legados como outras linhas mais nihilistas, né, como o budismo e o impersonalismo. Aqui nós podemos ver que nós possuímos os sentidos espirituais e sentidos materiais. Quando os sentidos materiais se purificam, então nós podemos atuar como que com os sentidos espirituais e podemos então sentir Krishna, ver, ouvir, interagir com Krishna como os devotos muito avançados, né? Agora nós também, na condição não purificada ainda, como Kardama-muni, que viu pessoalmente o Senhor Vishnu, como Dhruva Maharaj também. Dhruva Maharaj estava meditando, vendo essa forma no seu coração. Quando ele não viu mais a forma no seu coração, ele ficou assim atônito e abriu os olhos e viu essa forma presente diante de si, assim como Kardama-muni está vendo. Então, como eu estava dizendo, mesmo na condição não plenamente purificada, nós podemos também ocupar esses olhos e devemos para contemplar a forma de Krishna, né? Seja numa ilustração, principalmente a deidade, né? Os sentidos devem ser ocupados. Isso é Bhakti Yoga. Ouvir os mantras, o conhecimento, né? Sentir o aroma das flores oferecidas a Krishna, o incenso. É interessante que existe todo um aparato para que possamos ocupar os sentidos. Como o Ambarisha Maharaj exemplifica perfeitamente, né? O paladar, para comer, assada. Então, na medida que os nossos sentidos estão conectados com Krishna de alguma forma, através do serviço devocional, o que está acontecendo? Eles estão se purificando, eles estão resgatando a sua função original. É muito interessante que quando Aristóteles descrevia as 4 causas de tudo na manifestação material, que uma é a causa material, tudo é feito de matéria, outra é a forma, outra causa é a causa eficiente, é aquele que está fazendo, como o Brahma, por exemplo, é a causa eficiente das nossas formas no mundo material. E outra causa é a causa final. Qual é o propósito de tudo que existe? Isso chama-se a prova teleológica da existência de Deus. Se nós observarmos que no mundo que nos circunda, tudo tem uma função. Nisso se baseia essa concepção do design inteligente. Tudo tem uma finalidade, tudo tem uma função, tudo está interagindo numa espécie de simbiose cósmica. Então, voltando aos sentidos, os nossos sentidos eles têm funções materiais para que nós possamos interagir aqui nesse mundo material, para que nós possamos captar os estímulos, as informações, para poder interagir. Senão, não teríamos como, isso não seria possível. Mas na plataforma espiritual também, porque a Krishna também se manifesta nesse mundo, né? Então nós podemos ter paralelamente uma função, uma finalidade, né? A causa final, como Aristóteles falava, de funcional dos sentidos, de captar os estímulos, né? Os objetos dos sentidos. E temos também, quando estamos num nível, digamos, metafísico, né? Uma plataforma mais com uma função espiritual, um objetivo espiritual, também
esse sentido também tem a finalidade de servir Krishna, de obter conhecimento de Krishna. Então é muito interessante porque aqui estamos falando não figurativamente de ver Deus, né? Porque podemos falar quando consideramos que os nossos sentidos, principalmente a visão, não pode ver Deus, como na teologia, eu acho que isso é generalizado, que os nossos sentidos, mesmo na filosofia, como Platão, ele considerava que nossos sentidos aqui só podem ver o que é material. Mesmo René Descartes, ele negava qualquer validade a respeito das informações que os sentidos pudessem nos dar. Isso também nós aceitamos a nível material, que temos 4 tipos de defeitos. Um deles é sentidos limitados e imperfeitos. Mas aqui nós vemos que quando o sentido se purifica, nós podemos ver Deus com o sentido da visão material. Então é muito importante entender isso, né? Que isso no niilismo budista, no impersonalismo, nas escolas filosóficas da metafísica, da filosofia, não se aceita isso. Os nossos sentidos eles estão na plataforma material, para se relacionar com os elementos materiais. Mas aqui em Bhakti Yoga, nós entendemos que a diferença de algo material e espiritual é quando algo é usado, por exemplo, o nosso corpo, nossos olhos, para finalidades egoístas, motivados pelo falso ego, o eu e meu, então isso é material. Mas quando qualquer coisa dita material, que está engajada no serviço a Krishna, conectada com o serviço a Krishna, recebe uma conexão, uma conotação de ser sagrada e se torna num sentido espiritual. Como um instrumento musical, tu pode usar para cantar mantras glorificando Krishna ou música mundana. Então essa é a diferença. Aparentemente esse instrumento porque para Krishna não existe material espiritual. Para Krishna existe o que é usado para um propósito egoísta ou para um propósito espiritual. Então aqui, a primeira parte aqui, Prabhupada está falando que só podemos nesse mundo realmente sentir prazer na plataforma do modo da bondade. Dos 3 modos da natureza, o que pode nos dar o verdadeiro prazer, um prazer mais duradouro, mais próximo do prazer Ananda, né, do prazer do eu, é o modo da bondade. Então é muito importante que a nossa vida seja toda arquitetada, né, toda estruturada de forma que nós possamos agir no modo da bondade. Porque mesmo para propósitos materiais, o modo da bondade é uma vantagem em tudo. Que o modo da bondade ele se define como um modo da natureza em que você tem conhecimento. O conhecimento é a característica pureza e conhecimento principal do modo da bondade. E quando você está situado no modo da bondade, você entende as leis que regem o universo. Você consegue se relacionar, harmonizar-se com essas leis. Você conhece o Dharma, conhece o Karma, conhece os 3 modos da natureza e conhece a sua essência. Então, você já não se identifica mais como o corpo. Você entende que é uma substância, pelo menos no plano sutil, mente, inteligência, o eu, ou alma, espírito. E isso fará com que você terá um paradigma diferente na sua existência do mal da paixão e do mal da ignorância. Então você vai ter mais prazer. Por exemplo, o que você comer vai ser no mal da bondade. Então, no mínimo, você terá mais saúde.
Você evitará as atividades do mal da ignorância, né, como a intoxicação, sexo ilícito, jogos. Tudo isso vai te evitar de ter estresse, de ter doenças, perturbações. Então, o modo da bondade existe mais paz, mais conhecimento, mais pureza. E nessa plataforma temos mais condições de entender Krishna, as verdades transcendentais, a filosofia, o verdadeiro uso da razão, que isso é fundamental para que não se caia no fanatismo, no sectarismo, que são interpretações teológicas distorcidas por faltar a filosofia, coisa que é uma característica do modo da bondade. E nós podemos ver na história da filosofia que muitos filósofos, eles entendem isso. Muitos filósofos, eles não atingem no seu discurso, nas suas narrativas, nas suas teorias, eles não atingem a transcendência. Muitos, alguns chegam até a metafísica, mas nós podemos entender porque temos o recurso da revelação. Mas mesmo não atingindo a transcendência, o conhecimento da transcendência, esse conhecimento mais confidencial, eles têm a compreensão de que é importante se situar no modo da bondade para se viver bem, porque a filosofia também é uma ferramenta, um recurso para ensinar o ser humano como se dá bem nesse mundo, através da compreensão, através da razão. Então aí nós temos os estoicos, né, que é a fase do helenismo, e que os estoicos eles entendiam, eles tinham uma visão de que Deus é o universo, que só existe um universo, mas você faz parte desse universo, tudo tem uma função no universo, tudo está interagindo de forma harmoniosa, você também é uma parte desse universo, e na medida que você compreende a sua natureza, como nós diríamos até o Dharma, né? Quanto mais você consegue se situar dentro desse contexto cósmico, conforme a sua natureza, mais harmonizar-se você vai, e para eles isso é o máximo da perfeição do conhecimento. Agora nós temos outros que vão além. Eu estava meditando nisso, estava lendo esse texto e me perguntando, e os filósofos ocidentais, o que eles falam do modo da bondade? Aí eu vejo, por exemplo, até o próprio Epicuro, que o Epicuro ele é tido como um hedonista, como um filósofo hedonista. Assim, aquele que preconiza que o objetivo da vida é o prazer. Agora, interessante que o objetivo da vida é o prazer. Para o devoto também é um prazer. São 3 objetivos, né? Seria o conhecimento pleno, a existência eterna e a bem-aventurança. Só que o prazer que nós procuramos é o prazer ananda, é o prazer espiritual. Mas o Epicuro, que é visto como um hedonista, né? A palavra hedonista significa aquele que só pensa em desfrutar, né? Como nós diríamos, o materialista que visa só o gozo dos sentidos. E embora ele seja visto como um hedonista, na verdade muitos não entendem que ele está defendendo que o prazer mais elevado é o prazer da simplicidade, o prazer do mal da bondade. Nós temos esse dito, né, de Prabhupada, vida simples, pensamento elevado. Tanto é que ele tinha um jardim com seus discípulos e aí eles viviam a vida mais simples possível, no modo da bondade, né, filosofando, meditando, porque ele apresenta que existem 3 espécies de prazeres, de desejos. E isso corrobora, né,
com o que Prabhupada está dizendo aqui, que o mal da bondade é a única condição em que podemos desfrutar mesmo desse mundo, o máximo que podemos alcançar. Então, dizer que um prazer são aqueles necessários e naturais, tá? Como, por exemplo, comer, dormir, beber, dormir, tá? A gente poderia dizer o defender-se, né? Essas funções animais, até o sexo para procriar, tudo isso é necessário, tá? Isso é necessário, é um prazer natural e necessário, tá? Faz parte da nossa existência. Isso, para que nós possamos sobreviver, temos que fazer isso. Agora é interessante que o devoto ele vai purificar todas essas funções conectando ao serviço a Krishna. Mas comer é natural e necessário. Porém, nós vamos comer o que é oferecido a Krishna. Alimento santificado. O dormir, descansar, porque o corpo precisa mais para depois ter disposição para servir a Krishna. Porque a vida do devoto é servir a Krishna. Então, o devoto, além de entender que isso é natural e necessário, ele entende que tem que santificar isso, tem que purificar isso. Acima disso, ele diz que existem prazeres que são naturais, mas desnecessários. Como, por exemplo, os prazeres do mal da paixão. Comer muito, comer alimentos muito sofisticados, né? O sexo que é feito para propósitos questionáveis, né? Que não seja sexo lícito. Também toda a vida assim, de abusos, né? Que nós entendemos que é a vida no modo da paixão. Dormir muito, mais do que precisa. Então isso é natural, mas desnecessário. Agora, acima disso, existem os prazeres, ou a condição, né? Que é artificial, que não é natural e nem necessário, que é você querer, através da ganância, ter muita opulência material, ter muita riqueza, muito prestígio, a fama, prestígio, poder, né? Isso vai te despender muito esforço e daí vai resultar muito conflito, muita frustração. Então, Epicuro diz que isso não é nem necessário e nem é natural. Até ele tinha uma frase bem interessante, que é: meu corpo estremece quando eu como apenas pão e água. Então, o que significa isso? Que a vida, quanto mais simples a tua alimentação, quanto mais tu for despojado de apegos, mais tu vai desfrutar nesse mundo, porque tu vai ter paz, tá? Vai ter mais liberdade, mais paz, mais tudo. Então, é interessante, né? Isso é Epicuro. Depois nós temos Schopenhauer. E Schopenhauer é interessante porque Schopenhauer ele teve acesso aos Upanishads e também à filosofia budista. E ele teve a compreensão de que nesse mundo não existe realmente prazer. Pelo menos no que diz respeito aos prazeres materiais. Não existe prazer. Que aquilo que nós consideramos que é prazer é um alívio do sofrimento. Por exemplo, o prazer de comer seria um alívio do sofrimento de estar com fome. O prazer de dormir seria um alívio do cansaço. O prazer de despertar de manhã é um alívio de estar na cama por muito tempo também. Ninguém vai dormir 24 horas, sempre tem essa dualidade, né? Prazer sexual é um prazer, é um alívio de todo o estímulo glandular, mental. Então, não é um verdadeiro prazer. Inclusive, ele tinha essa metáfora do pêndulo, o pêndulo de Schopenhauer, que a nossa vida, tudo está oscilando entre a dor e o tédio. Primeiro é o sofrimento de buscar um prazer. Nós sabemos que o prazer nesse mundo não é gratuito, né? Você tem que trabalhar, se esforçar. Quando você alcança o prazer desejado,
ao interagir com esse prazer, você acaba se frustrando, você acaba chegando ao tédio. E aí você inventa outro prazer. Aí você vai sofrer para conseguir esse prazer. Quando você obtém, você vai estar no tédio, né? Vai se entediar. E nós sabemos que o prazer material, por mais intenso que ele seja, nunca vai satisfazer plenamente o eu. Então, ele é tido como um filósofo pessimista realista. Porque é um realismo que ele fala, né? Uma vez ele estava conversando com o poeta Goethe, né? E Goethe falou que ele era pessimista, filósofo pessimista. E ele falou, não, sou realista. E nesse sentido nós corroboramos, que nós somos realistas, né? Nós não somos iludidos com os prazeres do mundo material, ou que, mediante o nosso esforço, nós poderemos alcançar uma felicidade duradoura. Isso tudo para nós é desmistificado. Então nós somos realistas. Então, alguém poderia perguntar para Schopenhauer, o que fazer então, se nesse mundo tudo é sofrimento, frustração, tédio? Então a resposta seria se suicidar. Mas ele dizia que existem 3 maneiras, porque ele chamava isso que nos leva a buscar o prazer, a satisfação material, é o que ele chamava de a vontade. A vontade é uma força cega da natureza que está fazendo que você busque a sobrevivência, é uma espécie de ditadura. Você tem que comer, você tem que fazer sexo, você tem que dormir, você tem que fazer tanta coisa pelo fato de ter um corpo material. Tá? E isso é uma ditadura da energia material. Nós sabemos que são os modos da natureza, né? Paixão, bondade e ignorância, que agem no nosso condicionamento. Então, para ele, para amenizar isso ou transcender isso, ele apresentava 3 situações. A primeira situação seria através da arte. No tempo de Schopenhauer não existia o Netflix. E hoje em dia, através da arte cinematográfica, muitas pessoas, ao chegarem do trabalho, né, eles vão assistir um filme, um seriado, e quando você está assistindo um filme, um seriado, você está esquecendo seus problemas, né? Esquece e fica ali absorto, assim, escutando uma boa música, um bom concerto musical, né? No tempo de Schopenhauer tinha os saraus musicais, as peças de ópera, teatro. Quando você está ali com a arte, você está esquecendo assim, esses ímpetos, né, que te escravizam, tu está distraído. Mas ele dizia que isso é uma distração temporária. Nós chamamos isso de uma espécie de maia, né? E isso não é a solução. Mas acima disso teria a questão da caridade. Isso é muito, muito interessante, né? Porque quando você está atuando em caridade, você está pensando mais no bem do outro, no bem do próximo. E nós temos essa experiência, nós como devotos, através do movimento de Sankirtan, como pregadores, né, como missionários, e no sentido de que isso é a maior caridade, dar conhecimento é a maior caridade. Também oferecemos alimentos, no programa de Alimentos para a Vida, né? Então, quando você sente o prazer superior da caridade, você até esquece de si mesmo. Esquece que não dormiu bem, que não tem certos confortos. Você aceita austeridades, você aceita situações para ter esse prazer maior. E quando você está envolvido com a caridade, você está absorto nisso. Você está esquecendo assim, do corpo, da zona de conforto, de tudo isso. Então é muito interessante essa proposição, né? Você esquece do comer, do dormir, né?
Um devoto muito avançado, ele está tão interessado em pregar, e é interessante ele chegar a essa conclusão. Mas para ele, acima disso tudo, que seria a resposta definitiva, você teria que controlar através do ascetismo, você teria que isso seria se situar, então, no modo da bondade. Controlar através do ascetismo esses ímpetos do comer, dormir, reproduzir-se, defender-se, que escravizam. E aí conseguir uma paz e um descanso, né, dessas vontades, como ele falava. E para nós, fazendo sempre um estudo comparativo, esse ascetismo, para nós, é justamente a vida espiritual, a vida devocional. Claro que quando ele fala, dentro do contexto da vida de Schopenhauer, quando ele fala nesse ascetismo, ele fala numa renúncia ao gozo dos sentidos, mas do ponto de vista do budista, do impersonalista. Né? Mas para nós, renunciamos o gozo dos sentidos egoístas. Porque nós substituímos, né? Por exemplo, o comer alimentos não oferecidos a Krishna por comer alimentos vegetarianos saudáveis oferecidos a Krishna. Então, ali nós temos continuamos desfrutando dos sentidos, e isso não seria um ímpeto irrefreável, né, descontrolado. Não, o nosso controle está em comer só alimentos oferecidos a Krishna. O ímpeto sexual, por exemplo, é controlado, o sexo no casamento, o sexo para procriar. Nós estamos negando como seria dentro da ótica, da proposta do ascetismo budista ou impersonalista. Mesmo até Platão pregava esse tipo de postura, né? Já que tudo que existe nesse mundo são representações das ideias do que existe no mundo original, então vamos negar esses prazeres. Então é interessante como o Bhakti Yoga vai além de toda a proposta da filosofia ocidental. Ela sempre tem um algo a mais. Tá? E esse algo a mais é conciliar, aqui nesse contexto, essas vontades com a nossa natureza, com a vida espiritual. Continuamos satisfazendo nossos sentidos na medida que isso é necessário, como Epicuro falava, né? São naturais e necessários, mas sacralizando, tendo agora uma conexão com a autorrealização, com o serviço a Krishna. Então, vemos como esse conhecimento védico ele sempre vai além do alcance das conclusões dos filósofos. Então, e outro filósofo que eu estava vendo, também que preconiza que o ideal da vida é elevar-se ao modo da bondade, é Kierkegaard. É interessante que Kierkegaard ele é o pioneiro, o pai do existencialismo, que na modernidade e na contemporaneidade se tornou a filosofia mais ateísta, mais materialista. Mas Kierkegaard ele era cristão. Então ele falava, o que é o existencialista? Né? O existencialista é aquele que valoriza a existência acima mesmo do idealismo. Por exemplo, o Nietzsche também era um existencialista. Ao invés de pensar na promessa de um mundo espiritual, de um mundo, e se referindo mais ao cristianismo, eu vou me ater ao que eu estou vivendo agora, a minha vida real agora, senão eu vou viver num conflito. Estou vivendo essa vida aqui como tenho que viver, mas me condenando por isso ser material e estar visualizando, tendo a esperança de uma utopia, de um mundo espiritual. O devoto ele não precisa esperar, falando de existencialismo, a existência do devoto, ela inclui o mundo concreto, mas
com a imanência divina, com a presença, simultaneamente a presença de Cristo. Então, o devoto não tem esse conflito. O devoto não está praticando austeridade aqui, os devotos avançados, para que um dia eu vá me elevar aos planetas celestiais, aí terei um desfrute mais duradouro, mundo espiritual. O devoto, ele quer já experimentar isso aqui. Então a realidade do devoto, ele não importa se ele está no mundo celestial, no mundo espiritual, o que importa para ele é estar com Cristo. E se ele tiver que estar nesse mundo com Cristo, ele já está numa condição transcendental, metafísica. Então, voltando a Kierkegaard, ele dizia que a primeira fase, a mais baixa, que seria para nós o mal da ignorância, é a realidade ou a experiência estética do mundo, que pode ser traduzida como uma experiência hedonista, né? É uma fase em que tu só está pensando em desfrutar dos sentidos. Aí comer, beber, experiências sexuais, festas, né? Só o desfrute. Isso é o hedonismo, né? Então, na juventude, nós nos aproximamos, pelo menos dentro do contexto desse nosso mundo materialista, na juventude nos aproximamos, né? Temos mais ou menos essa mentalidade. O jovem só está pensando em desfrutar. Namoro, festas. A maior parte dos jovens, né? Pelo menos existe essa mentalidade generalizada. Mas há um momento que isso não preenche. Então, vai se buscar uma nova realidade, uma outra realidade, que seria viver uma vida mais regrada, uma vida mais de acordo, mais harmoniosa, mais de acordo com ética, com moral. Então isso seria como o jovem que viveu uma vida promíscua, de repente ele se casa e agora eu vou endireitar, vou ser fiel à minha esposa, vou ter filhos, vou trabalhar, vou seguir as leis, né? Tudo, vou fazer tudo certinho, não vou mais enganar, não vou mais roubar ou trapacear. Agora eu vou viver como um bom cidadão. Então esse seria um nível que para nós seria o mal da paixão. O mal da paixão em que você vive, tem sua família, tem sua prosperidade, tem seu trabalho, tem seus filhos, né? Você tem bens materiais e, como um bom cidadão, você pode viver em paz. Porque se você tem tudo isso e não é um bom cidadão, não segue as leis do Estado, você vai ter problemas. Tá? Se você vai trair a sua esposa, se você vai ser inconsequente com seus filhos. Mas aqui nesse contexto é ser um bom cidadão. Só que nessa vida, nesse cotidiano, né? Todo dia você acorda, vai trabalhar, pega o ônibus, volta, horários no trabalho, fim de semana, então você tem tua folga, vai assistir um jogo de futebol, mas tudo isso é entediante, assim, no sentido de te prender. Agora, quando você deseja algo mais, então você vai buscar pela espiritualidade, que seria para nós a questão do Vanaprastha. O Vanaprastha, ele retoma a busca pela espiritualidade que ele já estava praticando quando era Brahmachari. Então ele vai buscar algo mais do que esse cotidiano, né? Do que a modernidade líquida, né? Como Zygmunt Bauman diria, a pós-modernidade, em que tudo é passageiro, tudo é mudança, nada está fundamentado em valores universais, cada um tem sua verdade, o relativismo, né? Quando você quer transcender tudo isso, você vai buscar por espiritualidade. E espiritualidade você vai estar focalizado em algo que seja uma verdade universal, em algo que seja uma filosofia perene, que
isso teria que fundamentar a sua ética, a sua moral. Então, o que acontece? Para Kierkegaard seria a religiosidade. Então, o primeiro estágio é a estética, o hedonismo. Mais acima, que seria o modo da ignorância, mais acima seria a condição passional, mais ética. Se comportar, agir bem como deve, mas para prosperar, para desfrutar desse mundo, como é fundamento do modo da paixão. Mas acima disso, então, seria o modo da bondade, que aqui ele não faz assim uma distinção entre modo da bondade e transcendência. Como para nós existem 4 estágios, né? Modo da ignorância, modo da paixão, modo da bondade e a transcendência. E para ele, então aqui já existe a questão então da religiosidade, da fé, de aceitar Deus, de acreditar em Deus, de buscar o conhecimento, de buscar o desapego, né? É interessante, então, esses 3 filósofos que eu citei, Schopenhauer, Kierkegaard, tá? Schopenhauer, Kierkegaard, quem mais eu citei? Epicuro. Tá? Esses 3 filósofos, eles todos preconizam que o Prabhupada está falando aqui, né? Isso é fácil de entender. Basta refletir um pouco, basta ser um pouco filosófico, que para desfrutar nesse mundo, pelo menos temos que estar no modo da bondade. Agora, nesse verso aqui é interessante, né? Que a bondade pura é justamente ocupar os sentidos no serviço a Cristo. Tá? Isso é o Vishuddha Sattva, né? Quando você está purificado dessas tendências materiais. Você está purificado, então você pode, naturalmente, de forma espontânea, viver essa realidade transcendental, essa realidade metafísica. E isso é a perfeição do modo da bondade. É interessante, né, que, como eu estava dizendo, né, que existe uma função teleológica, né? E qual é a teleologia do ser humano? Qual é a teleologia da existência dos sentidos humanos? Qual é a sua finalidade última? Justamente, os olhos são, como está falando aqui Prabhupada. Vamos ver aqui. Ver você face a face é a perfeição da visão. Tá? A perfeição dos sentidos é ocupá-los, quer dizer, a beleza disso é não negar os sentidos. Entender que os sentidos têm um propósito divino. E aqui nós podemos ver que Kardama Muni estava realizando isso. Porque Kardama Muni, ele estava ali, vemos como Kardama Muni, o propósito dele era realizar Deus. Mas o seu pai havia feito um pedido para ele procriar. Então ele quis aceitar o desejo do seu pai e guru, como algo sagrado, como uma missão. E ele, interessante que para cumprir isso ele teria que se casar, ter filhos, mas a meta dele não era se casar e ter filhos, era cumprir o desejo do seu pai e depois voltar à sua meditação, porque ali ele já tinha experimentado o prazer superior. Depois de ver Vishnu, nada mais é tão importante. E vejam que o Bhagavatam é muito interessante, porque o Bhagavatam apresenta situações, como eu posso dizer, extremas, nas situações das quais não existe mais nada além, supremas. Por exemplo, Kardama Muni estava meditando no seu ashram, tinha o desejo a missão e o desejo de se casar, e como um serviço devocional, e ele nem sabia com quem ia se casar e o que ia acontecer. Ele sabia que tinha que adorar Krishna, meditar nele. E ele teve como esposa Devahuti.
E ele nem precisou participar de uma cerimônia de Swayamvara, como os príncipes todos têm que participar, onde há uma disputa muito acirrada, onde você tem que ter muitas habilidades e provar sua superioridade muito para casar com uma princesa. Vejam só, Kardama Muni estava ali meditando na floresta, numa condição de renúncia completa, né? Sem ter nenhuma opulência material, e se casou com a mais bela princesa, filha de Swayambhuva Manu e Shatarupa, Devahuti. Ele nem foi participar de uma cerimônia de Swayamvara, nem se preocupou. Krishna providenciou tudo. E o próprio pai, Swayambhuva Manu, a conselho de Narada Muni, levou a sua filha até o ashram de Kardama Muni. Que é o diálogo que eles estão tendo, né? Manu e Kardama Muni. Aí o que aconteceu? Ele continuou sua meditação. Devahuti aceitou a sua missão de servir essa grande alma e renunciou a todos os seus confortos do palácio. Imagina, saiu de um palácio e, voltando à questão da beleza de Devahuti, ela era tão bela que é dito que um Gandharva, contemplando-a, jogando bola no terraço do seu palácio, se perturbou tanto que caiu do seu aeroplano. Tá? E quando ela estava jogando bola, ela estava com trejeitos femininos, né? Uma certa sensualidade, né? A sua beleza. Então ele se perturbou. E isso para mostrar que o Gandharva se perturbou. Kardama Muni viu a princesa, aceitou, continuou a sua meditação, já não ficou assim perturbado de desfrutar daquela beleza, né? Vamos casar, e nada disso. Continuou sua meditação, Devahuti serviu, renunciou toda a opulência do palácio, aceitou toda aquela vida austera, tanto é que com o tempo ela ficou mais magra, seu cabelo ficou todo emaranhado e perdeu sua beleza até. Mas quando Kardama Muni entendeu, e Devahuti também lembrou, né, de que eles tinham uma missão, que era o casamento e gerar a prole, então o que aconteceu é que Kardama Muni então quis criar uma situação favorável para isso, e aí é dito que ele convocou, né, as apsaras e pediu para que ela fosse banhar-se no rio, e elas produziram Devahuti com joias e resgatou a sua beleza, pentearam seu cabelo. E então, vocês conhecem a história, Narada Muni criou com seu poder místico um palácio, como uma grande nave para viajar por todo o universo, como seriam as suas núpcias, né? E aí depois, então, ele gerou 9 filhas e um filho, foi Kapila Deva. Mas essa história vocês devem conhecer. Mas o ponto que eu quero chegar é esse. Depois que isso aconteceu, ao invés de Kardama Muni continuar com toda essa vida de opulência, né, com a mais bela das princesas, ele pediu para que Devahuti, então, entendesse que ele deveria voltar para a sua meditação. Ela teria seu filho, foi Kapila Deva, ela seria protegida e teria associação com Kapila Deva, e voltou para a sua meditação. Apesar dele ter toda essa oportunidade de desfrute, a meta dele era que é mais elevada, que é o que está mostrando aqui nesse verso, que a perfeição de toda yoga, para concluir, é poder ver essa forma de Krishna. E o exemplo todo de Kardama Muni. E depois que você vê essa forma de Krishna, que você chega a essa plataforma, você naturalmente se desapega de todos os desejos materiais, de uma forma natural. Como é o exemplo de Kardama Muni. Ele teve toda a oportunidade para ter maior desfrute com seus poderes místicos, com a maior princesa, mais bela princesa, mas ele já tinha visto o Senhor Vishnu. Então ele teve um parâmetro. Nada era mais prazeroso. Então, já é todas as glórias a Srila Prabhupada. Não vou me estender mais. O assunto é muito rico.
E vou agradecer a Harinat Paravyoma, então, pelo convite, pela presença de todos. E vamos ver, então. Aqui a nossa amiga Madô Celiberto, a Madhava, aqui de Caxias do Sul, uma devota muito incrível, muito interessante, muito participativa, faz parte lá do Yatra de Caxias do Sul. Depois temos o ISKCON Rio de Janeiro. A transcendência seria Moksha, mas ainda temos Prema Bhakti, que é o quinto Purushartha. Sim, é interessante isso, não é? Que os Purusharthas seriam Dharma, Artha, Kama e Moksha. E Moksha já é uma condição de transcendência. Mas nós temos o quinto Pumaka, né, que é o serviço devocional. O devoto ele vai além da liberação. Isso com o Rio de Janeiro, mas Devahuti também era uma yogini. Isso está descrito num verso anterior. Exatamente. Devahuti, ela está ali, o seu mérito, a sua qualificação é que ela era uma yogini também, ela era uma devota exaltada. Já na condição do palácio, quando vivia no palácio na opulência, ela já tinha uma consciência, tanto é que ela foi indicada por Narada Muni. E depois, na sua prática de renúncia, ela compartilhou da experiência espiritual de Kardama Muni. Se ela não fosse uma yogini, ela não teria suportado toda essa condição, todos os desafios, né? E ela também entendia que essa era uma missão, de procriar amando de Brahma como um serviço devocional. E também ela seria mãe de Kardama Muni, aliás, mãe de Kapila Deva. Então, só uma devota muito avançada tem essa condição. Marcos Maria Branquinho, Amor Fati, né? O Amor Fati de Nietzsche. O que é o Amor Fati de Nietzsche? O Amor Fati de Nietzsche é a filosofia de que você... Porque Schopenhauer ele tinha uma visão pessimista do mundo, né? Mas Nietzsche não aceitava essa visão pessimista. Ele entendia que Amor Fati é amor à aceitação do seu destino, da realidade, do que tem que ser, e dentro do seu destino, da sua condição, é ser um super-homem. Quer dizer, se superar. Tá? Não ser assim, como ele falava, assim, das promessas cristãs, que deixavam o homem fraco, se culpando, em conflito. Não, você tem que aceitar que você existe nesse mundo, você é o que está aqui, e tente ser grande nisso. Mas aceite o seu destino. Cresça com isso. Isso é o amor fati. Isso com o Rio de Janeiro. Não foi Narada Muni que criou o palácio, foi o próprio Kardama Muni. Eu acho que eu troquei o nome, né? Narada Muni ele indicou para Swayambhuva Manu a esposa ideal, né? Ele indicou o esposo ideal para o rei Swayambhuva Manu, que seria Kardama Muni. E quem criou o palácio, às vezes eu troco o nome, desculpe, foi o próprio Kardama Muni. Porque Kardama Muni ele tinha os poderes místicos. Ele tinha todos os poderes místicos. E um deles é criar o que você deseja criar. Não é Narada Muni? Não, é Kardama Muni. Kardama Muni é o que se casou com Devahuti, que depois, para suas núpcias, né, criou esse palácio voador com seus poderes místicos. Está esclarecido, então. Então, vamos ver. Aqui, Marcelo Magalhães avisou que o som e o vídeo estão bons. Marcos Maria Branquinho, Hare Krishna, reverência para Lila Das, benvenuti. Eu acho que já pude ler todos, né?
Otávio Daniel Neves Maria, Hare Krishna. Então, eu acho que se eu não pude, se alguém ficou fora, me desculpem. Então é isso. Então, Jai, todas as glórias da Srila Prabhupada. Um bom dia a todos. Marcos Maria Branquinho, obrigado, Prabhu Lila Das, excelente aula. Hare Krishna, muito obrigado.